Você sabe quais são os sinais que indicaria que entraríamos no período chamado por Jesus de princípio das dores? Se alguém perguntasse a você, você saberia responder e apontar as bases na Bíblia? Bem-vindo ao canal Teologia da Graça. Aqui nós combatemos heresias, analisamos a Bíblia e fazemos reflexões espirituais. Logo de início, peço a você que se inscreva, se ainda não é inscrito. Peço a você também que compartilhe após assistir até o final, né? Assista pelo menos 10 minutos. Caso esse vídeo passe dos 10, né? Porque é muito importante que você reaja com o conteúdo do canal para que o YouTube possa distribuir este vídeo e outros aqui do canal, ok? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o princípio das dores de aflição, mencionado por Jesus em Mateus 24, versículo do 6 ao 8. Você sabe quais são os sinais que indicaria que entraríamos no período chamado por Jesus de princípio das dores? Se alguém perguntasse a você, você saberia responder e apontar as bases na Bíblia? Bem, meus amigos, aqui em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8, o próprio Jesus ele diz o seguinte: E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores de aflição. Muitos dizem, mas isto já tem acontecido desde o início da humanidade. É verdade. Porém, para que estas palavras possam se constituir profecias, estes acontecimentos teriam que acontecer no mundo inteiro, não apenas na terra de Israel. Vai pra panela esse bicho. E uma das coisas que eu pergunto a você, que é evangélico, que é estudioso da Bíblia, é: você acredita que nós estamos no princípio das dores de aflição? Se acredita, essa segunda pergunta vai fazer você realmente parar para pensar. Qual é o primeiro sinal do princípio das dores e quando começou a se cumprir o primeiro sinal? Bem, como estudioso da Bíblia, como observador da história humana e como cristão, eu não chego a outra conclusão. Caso você chegou, comenta aqui no comentário, ok? Eu quero saber. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que o primeiro sinal, que é a nação contra nação e reino contra reino, e que afetou o mundo inteiro, se deu no ano de 1914. Aí você diz, pronto, lá vem ele com essa data. As testemunhas de Jeová quem ensina isso? Não, meu amigo, não são as testemunhas de Jeová que ensinam isso. Pelo menos não de sua própria iniciativa, de sua própria compreensão humana. Não. A palavra de Deus ela é clara. E a história confirma que em 1914 aconteceu, sabe o quê? A Primeira Guerra Mundial. Sim, não foi uma guerra como as outras que já tinham acontecido durante a história humana, mas é uma guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial mudou o rumo da história humana. Procura pesquisar o que é que os historiadores dizem sobre esta guerra, sobre aquele ano e como a humanidade vivia antes e depois. E você vai ver que esses historiadores que não são testemunhas de Jeová, eles confirmam que aquela guerra mudou o rumo da história. Note, o primeiro sinal do princípio das dores seria este: nação contra nação e reino contra reino. É interessante que... Deixa eu olhar aqui para a câmera. É interessante que todas as religiões evangélicas que eu conheço, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, universal, todas, em geral,
até mesmo religiões messiânicas, né, de judeus messiânicos, eles acreditam que nós estamos vivendo no tempo do princípio das dores. Mas nenhuma, apesar de o primeiro sinal do princípio das dores ter acontecido em 1914, nenhuma delas querem admitir que esse período começou em 1914. Mas, admitindo ou não, a realidade e a verdade é que em 1914 começou esse período. No outro vídeo, numa segunda parte deste vídeo, que eu não quero que este vídeo fique longo, eu vou explicar para vocês a base da Bíblia, não de entendimentos humanos, não de conjecturas, porque eu sou Natanael, estudioso da Bíblia, pesquisador, e não admito conjecturas. Se não tiver uma base sólida na Bíblia, nesta palavra, para mim não tem valor, não é a verdade, ok? Mas eu vou deixar uma pergunta e eu quero que vocês respondam aqui no comentário. O que desencadeou o princípio das dores? O que fez com que as nações se levantassem umas contra as outras, reino contra reino, nação contra nação, em 1914, desencadeando assim o princípio das dores de aflição? Essa pergunta eu deixo para vocês, respondam aqui embaixo, mas a minha resposta, baseada na Bíblia, eu só vou dar no segundo vídeo, na segunda parte deste assunto, que gravarei ainda esta semana, daqui para quinta-feira, ok? Se Deus assim permitir. Portanto, meus amigos, se inscreva, ative o sininho de notificações para acompanhar este assunto. Quem sabe vocês não me dão aqui uma ideia ou uma direção melhor, né? Façam isso. Digam também, como eu já pedi para vocês aqui nos comentários, você acredita que estamos dentro do período chamado princípio das dores? E diga, você sabe quando este período começou? Porque se nós estamos dentro desse período, princípio das dores, todo período marcado na profecia tem um tempo específico em que começa e em que vai terminar. Ok? No próximo vídeo, eu também vou mostrar a vocês a base da Bíblia, que o corpo governante, o chamado escravo fiel e discreto, eles estão errados também ao dizer que... Vamos deixar para o próximo, né? Acompanhe o vídeo aí, se inscreve, dá o teu like e compartilha. Tchau! Demais!